Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui de novo para o nosso culto, a nossa celebração desse domingo, primeiro domingo do mês de abril, para adorarmos e engrandecermos o nosso Deus e também ouvirmos a sua palavra. Quero convidá-lo a ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. Ok? Estávamos com um problema técnico, mas eu quero convidá-lo a ler Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 7. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí conosco, tá bom? A Bíblia diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Eu gostaria de convidá-lo a ter um momento de oração, um momento de gratidão, um momento de confissão e um momento de intercessão. Apenas um momento, irmãos, estamos tendo um probleminha técnico, rapidinho. Queridos, graças a Deus, eu espero que você tenha acompanhado a leitura. Nós estamos tendo um delay aqui, mas vai ser sanado. Talvez a internet esteja assim um pouco altos e baixos, não é? Mas eu quero ter um momento de gratidão, um momento de confissão e um momento de intercessão com você, tá bom? Vamos ser gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, por sua graça maravilhosa, pela nossa salvação, pela oportunidade que temos de ser edificados e estarmos adorando o Senhor. Vamos também confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E vamos também interceder, não é? Vamos buscar o Senhor pelos nossos irmãos e vamos também buscar o Senhor pelo nosso país. Oremos ao Senhor. Senhor, somos gratos ao Senhor pela salvação, pela vida e pela edificação. Somos gratos ao Senhor pela sua bondade para conosco e pela oportunidade que temos de adorar o Senhor. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, receba a nossa adoração neste momento. Meu Pai, queremos confessar os nossos pecados. Somos pecadores e pecamos por palavras, pensamentos e ações. E nesse momento nos curvamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nesse momento também, na certeza do perdão dos nossos pecados, queremos interceder pelos nossos irmãos. Queremos colocar os nossos irmãos que estão com dificuldade na saúde e aqueles que são idosos. Queremos colocar o Murilo em tuas mãos e pedir um socorro bem presente para ele, meu Pai. Queremos colocar o irmão João, a irmã Maria das Dores, o irmão Raul, a irmã Marísia. Queremos colocar em tuas mãos também o irmão José Custódio, a Sueli. Queremos colocar diante do Senhor todos os nossos irmãos que são idosos e estão enfrentando problemas com saúde e aqueles que estão trabalhando na linha de frente contra o coronavírus. Queremos também interceder por todos os agentes de saúde, de segurança e pelo nosso governo. E também, ó Pai, por aquelas pessoas que estão trabalhando para nos mantermos em casa. Abençoe a cada um, livre a cada um, seja misericordioso. Essa noite, queremos adorar o Senhor, na certeza da resposta das nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Querido, você que está cultuando conosco, nós queremos convidar a louvar o Senhor agora conosco com o hino. Cante conosco, em nome do Senhor Jesus. Um pendão real vos entregou a vós, soldados seus. Corajosos sois de tudo defender, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformado já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Olá, que bom que você está conosco. Seja bem-vindo ao culto da comunhão entre os discípulos da Igreja Batista do Livre Arbítrio. Eu quero dizer a você que você é bem-vindo ao nosso culto online e você será muito bem-vindo ao nosso culto quando estivermos tendo as nossas reuniões presenciais. Gostaria de dar algumas informações sobre a nossa igreja. Eu acho que está dando um delay aí, está, irmãos? Ok, está dando tudo certo, né? Algumas informações. Primeira informação é que às quartas-feiras nós estamos pregando sobre o Evangelho de Marcos, ou tendo estudos bíblicos no Evangelho de Marcos. Às 19h30, também está sendo ao vivo, online. A ideia é ler, explicar e aplicar a palavra de Deus, um texto a cada quarta-feira. Aos domingos pela manhã, nós estamos estudando a revitalização da igreja. Hoje nós estudamos sobre os conflitos, como resolver os conflitos e o que isso implica na revitalização da igreja do Senhor Jesus. No dia 19/4, nós voltaremos esses estudos com o estudo 4 e 5, aconselhamento e visitação no processo de revitalização da igreja. Então, domingo que vem, nós não trataremos sobre revitalização da igreja, será um outro assunto. Então, só no dia 19/4, tá bom? Olha, durante esse mês, o mês de abril, eu vou estar pregando no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Hoje, dia 5, eu vou falar sobre comunhão no Evangelho de João. Domingo que vem, dia 12, nós estaremos falando sobre família. Na verdade, nós vamos falar sobre a Páscoa em família. No dia 19, discipulado, e no dia 26 do mês de abril, mutualidade. Tudo no Evangelho de João. Semana que vem, nós teremos nossas conferências de Páscoa. A Igreja Batista Livre aqui do Jardim das Palmeiras, embora esteja com as portas fechadas para cultos presenciais, está com as portas abertas online pelo Facebook e também pelo YouTube. Só que no YouTube a gente coloca depois da transmissão ao vivo pelo Facebook. Tá? Então, nossas conferências de Páscoa têm o tema Amor até as últimas consequências. Nossa base é João capítulo 13, versículo 1. Tendo amado
amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim. No dia 10, no dia 11 e no dia 12 de abril, semana que vem, sexta, sábado e domingo, estaremos então celebrando o Senhor em conferências ao vivo, online. No dia 10, sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos então tendo o nosso culto. No sábado, dia 11, às 20 horas também. E no domingo, nós estaremos tendo o nosso culto normalmente, 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Amor, até as últimas consequências. Também, no próximo domingo, dia 12 de abril, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. E eu quero convidar você para participar conosco da Ceia do Senhor. Eu estarei celebrando aqui com a Gilca, com minha família, e você vai estar celebrando juntamente com sua família. Providencie suco de uva não fermentado e providencie pão para você celebrar com a sua família. Vamos, com a família de Deus, celebrar a Ceia do Senhor no próximo domingo, domingo de Páscoa. Eu quero convidar você essa noite também a refletir um pouco sobre o ofertório. Não estamos presencialmente no templo do Senhor, no salão de reuniões, mas estamos celebrando o Senhor, cada um em nossa casa, como templos do Senhor, templos do Espírito Santo. Mas a igreja física precisa da sua contribuição para manter o ministério e para pagar todas as contas legais e fixas que ela tem, água, luz, e assim você já sabe todas as contas que a igreja tem que pagar. Você pode fazer o seu ofertório, sua oferta, seu dízimo, não é? A partir de amanhã, cada um contribua segundo propõe o seu coração, diz a Bíblia. A conta da nossa igreja é no Sicoob, ou Banco Bancob. O número do banco é 756, a agência é 4264 e a conta corrente 51808. 51880-8. Faça a sua oferta, dê o seu dízimo, Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero convidá-lo a continuar adorando o Senhor conosco e louvando o Senhor. Louvemos ao Senhor. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei
pela força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas milinem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Sem saber o que fazer, a gente foge muitas vezes da melhor escolha que se pode decidir. Quando estão em jogo vidas e futuros de pessoas que se amam ou da nossa própria vida, não sabemos nem ao menos se amanhã levantaremos. Nossos planos são só planos, nada mais. Eu já vi tantas pessoas se batendo, se matando e se perdendo por querer se garantir um futuro com fortunas e riquezas, construindo fortalezas como quem pensa em fugir dos seus próprios pesadelos, que embranquecem seus cabelos, lhes deixando rugas que não vão sair. Não há um só lugar onde o homem possa ir e se afastar do olhar do Deus que o criou. Por que tentar comprar castelos de ilusão, como quem pensa que tem Deus em sua própria mão?
coração, futuro, vida e tudo mais. Eis o segredo eficaz do homem que confia e espera no Senhor. Não há um só lugar onde o homem possa ir e se afastar do olhar do Deus que o criou. Por que tentar comprar castelos de ilusão, como quem pensa que tem Deus em sua própria mão? Tão certo como o sol brilha no dia que virá, é mais feliz o homem que entrega a Deus todo o seu coração, futuro, vida e tudo mais. Eis o segredo eficaz do homem que confia e espera no Senhor. Olá, que bênção, não é? Nós acabamos de louvar o Senhor e ouvir esse belíssimo hino, Vidas e Futuros, com o pastor Atos. É um pastor que é membro da nossa igreja e nos ajuda aqui na área da música, na área do ensino e na área da pregação. Convém dizer que é meu Atos, né? É meu filho Atos, um jovem pastor com um futuro brilhante pela frente. Eu gostaria de convidá-lo a ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. O meu tema dessa noite será uma oração pela unidade e comunhão. Abra sua Bíblia, João 17, de 20 a 26. Eu vou ler a palavra de Deus, você pode acompanhar aí, a partir do versículo de número 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Espero que você tenha apreciado a leitura da palavra de Deus. Repetindo, meu tema de hoje é uma oração pela unidade e comunhão. Queridos, o Evangelho de João é a biografia mais fascinante de Jesus e o texto mais profundo sobre a sua divindade. É um dos livros da Bíblia mais lidos do mundo. C.S. Lewis, aquele filósofo, disse em relação a Jesus ser ou não filho de Deus, disse que nós só temos 3 opções para isso. Ele disse assim: ou ele é um mentiroso, ou ele é lunático, ou é Deus. Se Jesus não é quem diz ser, então é um mentiroso. Se não é quem pensou ser, então ele é um lunático. Mas se Jesus é quem disse ser, então ele é Deus. Jesus é Deus, meus queridos, porque ele é quem disse ser. Aquele
pastor batista da Igreja Batista da Graça nos Estados Unidos, ele disse, o pastor John MacArthur, disse que o objetivo do Evangelho de João era tanto apologético, porque no Evangelho de João está escrito assim, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É tanto apologético como evangelístico, porque no mesmo versículo está dito assim em João 20:31, e que crendo tenhais vida em seu nome. Queridos, o Evangelho de João pode ser dividido em duas partes principais. Capítulos de 1 a 12 apresentam o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, e abrange um período de quase 3 anos. E os versículos de 13 a 21 apresentam o ministério de Jesus e abrangem um período de apenas 4 dias. Ou seja, a primeira parte do livro enfatiza os milagres de Jesus. E a segunda parte enfatiza os seus discursos, ou seja, seus ensinos aos seus discípulos. O capítulo 17 começa quando Jesus termina sua mensagem de despedida aos seus discípulos e faz uma oração. Na mensagem, Jesus, como um profeta de Deus, revela a vontade de Deus aos homens. Mas na oração, como sacerdote diante de Deus, Jesus apresenta as necessidades dos homens ao Deus Criador e Pai de todos nós. Essa oração é de Jesus, meus amados, é a mais bela declaração de amor que ele faz pelo seu povo. Por isso, queridos, nesta oração, Jesus declara 4 privilégios maravilhosos que temos como filhos de Deus, os quais nos tornam vencedores. Quais são esses 4 privilégios maravilhosos? Primeiro é que nós compartilhamos da sua vida. Ele nos deu vida e vida com abundância. E nós temos a vida de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, temos a mente de Cristo. Temos uma vida eterna presente em nós. Que coisa maravilhosa. Segundo privilégio maravilhoso é que conhecemos o seu nome. O nome sobre o qual um dia todo joelho se dobrará. O nome que será confessado como Senhor. Que coisa! O nome poderoso é do Senhor Jesus. O outro privilégio é que temos a sua palavra, a Bíblia Sagrada, claramente em nosso idioma e em a maioria dos idiomas falados neste mundo. Temos alguns lugares em que ainda estamos traduzindo a Bíblia. O povo de Deus está trabalhando para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ter a palavra de Deus, mas nós já temos a sua palavra. E o quarto privilégio é que nós compartilhamos da sua obra. Ele nos deu uma missão e nós queremos cumprir essa missão pregando o Evangelho. Por isso, amados, no capítulo 17 de João, nós temos a oração de Jesus. E ela é chamada de a oração sacerdotal de Jesus. Olha, ela é uma unidade, essa oração. Mas ela se divide em 3 partes. Primeira parte, versículos de 1 a 18, Jesus ora por si mesmo e diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra. Segunda parte, versículos de 19 a 20, ou de 6 a... me perdi, desculpa, deixa eu voltar aqui. Versículos de 1 a... Acho que eu fiz uma anotação errada aqui. Primeira parte é de 1 a 15. A segunda parte é de 16 a 19. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e santifique. Aí sim, na verdade, me reencontrei em nome do Senhor Jesus. E a terceira parte, de 20 a 26, Jesus ora pela sua igreja toda, pedindo unidade. Vamos continuar então aqui. Jesus ora por si mesmo e diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra. Há 6 detalhes importantes aqui na oração de Jesus por si mesmo. Primeiro detalhe importante é que Jesus ora. Ele é mesmo o intercessor. Ele mesmo é o seu intercessor. Ele ora por ele mesmo. Ele é um intercessor. Ele está diante de Deus. Jesus
Jesus ora erguendo os olhos para os céus. Olha, vou só ler os versículos para você. Olha o que Jesus diz aqui, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que coisa interessante. Jesus então faz essa oração como intercessor diante de Deus. E agora, quando ele foi orar, ele ergueu os olhos aos céus e colocou-se diante de Deus. Terceiro detalhe é que Jesus ora diretamente ao Pai. Ele diz: Pai, Pai. Quarto detalhe, Jesus ora na hora certa, a hora de dar a sua vida pela humanidade. Naquele momento, Jesus estava bem perto de ser preso, de ser martirizado, de ser julgado pela humanidade, de ser condenado, de ser pregado numa cruz e morrer. Mas ele escolheu a hora certa para orar por esse assunto importante de dar a sua vida pela humanidade. Quinto detalhe é que Jesus ora por sua glória e pela própria glória do Pai. Ele disse: Pai, glorifica-me, no versículo 5, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E em sexto lugar, o sexto detalhe dessa oração de Jesus é que ele ora na conclusão da sua obra na terra. Queridos, Jesus disse: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. No final, no momento de dar a sua vida pela humanidade, ele colocou isso diante de Deus. Por isso, Jesus orou por si mesmo e disse ao Pai que concluiu a sua obra. Agora, segunda parte da oração de Jesus, ele ora pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. Queridos, Jesus, após orar por si mesmo, intercede pelos seus discípulos. Sua oração contém uma síntese do seu ministério com os seus discípulos. Como assim? Dá uma olhada na oração de Jesus a partir desses versículos aí, 6 e 7. Primeiro, Jesus revelou o Pai aos seus discípulos. Olha, versículos 6 e 7. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Que coisa, não é verdade? 3 coisas importantes aí, nessa revelação de Jesus em relação ao Pai, aos seus discípulos. Primeiro, só Jesus pode revelar o Pai. Ninguém pode revelar o Pai a não ser Jesus. Segundo, a revelação do Pai por Jesus é exclusiva. Ele revela a quem ele quer, dentro de sua vontade. Terceiro, a revelação do Pai por Jesus não é para glorificar e exaltar ninguém, é para a salvação de todas as pessoas que nele crerem. Segunda coisa interessante nessa oração de Jesus pelos seus discípulos é que Jesus entregou a palavra de Deus aos seus discípulos. Veja, versículo de número 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, porque verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Agora, veja o versículo de número 14 na sua Bíblia. Aí, o que é que Jesus continua dizendo? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus entregou a palavra de Deus aos seus discípulos. E terceira coisa interessante aqui, quando Jesus orou pedindo
pelos seus discípulos e que ele deixa claro para a gente é que Jesus mesmo é quem intercede pelos seus discípulos. Aí versículos de 9 a 17 está muito claro. Jesus pede ao Pai que cuide dos seus discípulos quando ele não estiver mais presente aqui, quando ele tiver dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, quando ele tiver morrido e ressuscitado e voltar à presença de Deus. Olha, primeiro, ele pede ao Pai que os una. Veja o versículo de número 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus pede unidade para o seu povo, para os seus discípulos. Segundo, ele pede ao Pai que lhes dê a paz. Veja o versículo de número 13, aí, na sua Bíblia. Mas agora vou para junto de ti, e isto não falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha, Jesus fala claramente que ele quer dar aos seus discípulos a paz que ele recebeu diretamente, que ele tem. A Bíblia diz que ele veio e evangelizou a paz. Ele pede também ao Pai que os guardes do mal. Veja, versículo 15 e 16, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Que coisa maravilhosa! E agora, Jesus ainda pede que o Pai os santifique. Versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que coisa maravilhosa! Jesus intercede pelos seus discípulos. Mas a terceira parte da oração do Senhor Jesus, quando ele fala sobre santificação para os seus discípulos, Jesus está falando sobre o seu próprio ato de auto-oferecimento, tal como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um terceiro detalhe da oração de Jesus pelos seus discípulos, a sua santificação pelos seus discípulos, a maneira como ele se colocou à disposição para dar a vida pelos seus discípulos. E quarto detalhe aí é que Jesus envia os seus discípulos ao mundo. Olha, Jesus foi enviado por Deus para dizer o que disse e fazer o que fez. Da mesma maneira, os discípulos de Jesus foram enviados para pregar e ensinar o que Jesus ensinou. Isso acontece conosco também. Mas a terceira parte da oração de Jesus é a parte dos versículos que lemos no início. Versículos 17 a 26 do capítulo 17. Queridos, nessa terceira parte da oração de Jesus, ele pede claramente por aqueles que vierem a crer nele, por intermédio da sua palavra, diz o versículo de número 20. Em outras palavras, Jesus está intercedendo por sua igreja que estava em formação, pois todos os que vierem a crer nele pela sua palavra serão a sua igreja. Isso tem acontecido desde aquela época e vai continuar até que ele volte para buscar essa sua igreja. E nessa parte dos versículos que nós lemos, Jesus faz 3 pedidos pela sua igreja. Primeiro, Jesus pede que o Pai una a sua igreja. Versículos 21 e 22. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Jesus pede ao Pai que una a sua igreja. Veja os detalhes desses 2 versículos nesse pedido de Jesus. Primeira coisa que nós entendemos aí, ele está pedindo unidade. Por quê? Porque a igreja é a unidade da diversidade. Precisamos ser um em Cristo, embora sejamos diferentes, embora tenhamos tarefas diferentes, embora façamos as coisas diferentes.
mas precisamos ter unidade. Uma coisa que nós identificamos também aqui na oração é que Jesus deixa claro que há um referencial para essa unidade, que é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca se dividiram, nunca discutiram, nunca tiveram problemas um com o outro. Eles são a unidade perfeita. E nessa oração Jesus pede que sejamos assim. Vemos também nessa oração de Jesus um outro detalhe, que é o objetivo com que ele pede para que sejamos um. É para que tenhamos um testemunho impactante. Versículo diz de forma muito clara que Jesus quer que nós sejamos assim como ele é com o Pai e com o Espírito Santo em sua trindade. Ele quer que nós sejamos assim em unidade para que o mundo creia que Deus o enviou. Isso fala do nosso testemunho, nossa vida, nossas atitudes falam mais alto do que nossas palavras. Nosso testemunho precisa ser impactante. E uma forma de impactar o mundo é a nossa unidade como povo de Deus. E aí você pensa, como que nós vamos conseguir isso? Jesus, nessa oração, ele deixa claramente para nós entendermos que Deus nos capacita para sermos um na sua igreja. Porque vem pela glória de Deus essa capacidade. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um. Então a unidade vem pela glória de Deus. Um outro pedido de Jesus por sua igreja, o segundo, é que Jesus pede para que a igreja esteja onde ele está. Versículos 23 e 24. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante. Jesus pede para que a sua igreja tenha unidade, e agora ele pede para que a igreja esteja onde ele está. Queridos, um dia, lá no céu, os crentes verão e participarão da glória de Jesus. Essa mesma glória que ele transmitiu para que sejam um com ele e com o Pai. Glória a Deus por isso. Nós hoje temos manifestado em nós a glória de Deus para que sejamos um. Está na hora de abrirmos os nossos olhos e começarmos a pensar nisso. Terceiro, parte do pedido de Jesus pela sua igreja é que Jesus pede que o mesmo amor de Deus por ele esteja na igreja. Veja versículo 25 e versículo 26. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Escute, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Coisa maravilhosa, o amor de Deus derramado em nossos corações, ou no coração de cada cristão, ao receber o poderoso Consolador, o Espírito Santo, é a resposta de Deus à oração de Jesus. Agora, leia comigo lá Romanos, capítulo 5, versículo de número 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz, confirmando a resposta de Deus a essa oração de Jesus, quando mandou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Olha só, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Escute bem, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus disse, Pai,
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Agora é confirmado pela palavra de Deus, que esse amor de Deus por nós é o mesmo amor de Deus, é por Jesus, e ele veio para nós quando nós recebemos o Espírito Santo, no dia em que recebemos Jesus como Salvador. Que coisa maravilhosa, digno de glória, de honra e de louvor. Queridos, eu gostaria de pensar um pouco com você sobre o que nós estamos vivendo hoje. De como o mundo está hoje. Depois que nós vemos rapidamente, panoramicamente, essa exposição de João 17. Eu quero dizer para você, hoje é um desafio para as igrejas caminharem em unidade e comunhão, como Jesus pediu. Ainda, é claro, que seja a vontade do Senhor desde o início da fundação, ou de sua fundação. É um grande desafio. Muitos são as pedras no caminho. Muitas são as dificuldades. Mas Deus respondeu à oração de Jesus. Você recebeu Jesus como Salvador. Você recebeu o Espírito Santo. Você faz parte da igreja. Se ainda não recebeu, pode receber essa noite. Se ainda não recebeu o Espírito Santo, pode receber essa noite. Pode fazer parte da igreja essa noite. Mas é um desafio para a igreja viver em unidade e comunhão. Comunhão e unidade, meus irmãos, é mais do que ter amizade ou participar de eventos sociais cristãos, como algumas pessoas pensam erroneamente, ou costumam pensar erroneamente. Queridos, há uma diferença entre comunhão e unidade. A comunhão fala de estar junto, de conviver. A unidade fala de pensar igual, agir igual, ter os mesmos objetivos. A comunhão, queridos, vai nos fazer amar mais o nosso próximo. E a unidade vai nos fazer sempre andar na mesma direção. Assim, queridos, podemos crescer a cada dia, tanto como pessoa, quanto em nossa vida espiritual. Amados irmãos, ouvintes, gente que está assistindo o nosso culto e me ouvindo, viver em unidade e comunhão é como uma construção. Deus é a coluna e nós somos as paredes, unidas pela mesma coluna. Olha, uma universitária respondeu da seguinte forma, quando lhe perguntaram o que ela achava sobre o cristianismo. Sou 100% a favor de Cristo, mas só 50% a favor da igreja. Porque ela não enxergava na igreja unidade e comunhão. Quando perguntaram àquele filósofo indiano, Gandhi, qual era, no seu entender, o maior inimigo de Cristo na Índia, ele respondeu, o cristianismo. Por quê? Porque Gandhi não enxergava no cristianismo unidade e comunhão. Para aquela moça universitária, para Gandhi, nós somos desunidos e não temos comunhão. Está na hora de nós mudarmos essa história. Está na hora das pessoas olharem para nós como pessoas que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. E são unidos com Deus e com Jesus Cristo. E têm comunhão com Deus e com Jesus Cristo. E por isso têm comunhão e são unidos uns aos outros. Eu gostaria, essa noite, de concluir com 3 aplicações. Primeira aplicação, como igreja de Deus, unidade e comunhão fazem parte do nosso testemunho diário ao mundo. Há pessoas que não pensam assim. Há pessoas que pensam que apenas pelo fato de terem a Bíblia e terem liberdade em nosso país e poderem falar a palavra de Deus em qualquer lugar, porque o nosso país é um país laico, a gente tem a liberdade de expressar-se religiosamente, e como fazemos parte do cristianismo, algumas pessoas pensam que elas podem simplesmente, sem ter comunhão com Deus, sem estar unido a Cristo,
sem ter comunhão com a igreja de Jesus Cristo, sair por aí pregando a palavra de Deus. Essas pessoas são os falsos irmãos, os falsos enganadores, os falsos profetas, os falsos pregadores. Eles pensam que o testemunho deles não é importante. O importante é apenas falar. Eu disse antes, nossas atitudes às vezes falam mais alto do que as nossas palavras. Não adianta sair por aí dizendo que todo mundo é pecador e precisa se arrepender se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, se eu sou um divisor de igrejas, se eu sou problemático, se eu calunio a igreja, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos que eu vejo, como terei comunhão com Deus que eu não vejo? Apóstolo João, na sua primeira carta, disse: como eu posso amar a Deus que não vejo? E não amar o meu irmão que eu estou vendo? Não tem lógica, queridos. Por isso que a igreja de Deus, precisa de unidade e comunhão. Ela faz parte do nosso testemunho diário ao mundo. Não se engane com a operação do erro. Não se engane, não vá atrás de pessoas que não têm comunhão com os irmãos, que não têm comunhão com a igreja, que falam mal da igreja. Não vá atrás. Você vai se atrapalhar na vida. E olha, Deus te livre de se afastar da unidade e da comunhão que há em Cristo Jesus. Segunda aplicação. Como igreja de Deus, sem unidade e comunhão, perdemos a condição de ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse: Pai, eles vão olhar para eles e eu quero que eles vejam a mesma unidade que há em nós. Eu quero que eles vejam a mesma unidade na Trindade. Assim eles vão crer. Se eles forem iguais a nós, eles vão crer. Se as palavras, as atitudes, a maneira de viver, o projeto de vida for igual ao nosso, eles vão crer. E eles também começaram a fazer parte da igreja. Mas se nós somos desunidos, se nós não temos comunhão, nós perdemos a condição de ser sal da terra e luz do mundo. Como você vai aconselhar uma pessoa que tem dificuldades de comunhão, de comunicação e que está em conflito com sua família, se você não consegue resolver os seus próprios problemas? Se sua família não tem unidade, se sua família não tem comunhão uns com os outros? É difícil, mas é verdade. Como igreja de Deus, sem unidade e comunhão, perdemos a condição de ser sal da terra e luz do mundo. E em terceiro lugar, a terceira aplicação de hoje é que, como igreja de Deus, precisamos de unidade e comunhão para continuar nossa missão. Se não temos unidade, se não pensamos a mesma coisa, se não desfrutamos da presença de Deus, se não gostamos de estar junto com os outros irmãos, como vamos fazer a obra de Deus? Se um puxa para um lado e outro puxa para o outro, como um cabo de guerra, como que nós vamos fazer a obra de Deus? Como que a igreja vai avançar? Se queremos, ao invés de fazer a obra de Deus, derrubar uns aos outros, como a igreja vai avançar? Nós estamos vivendo num mundo assim. É por isso que aquela moça disse: sou 100% Jesus, 50% igreja, cristianismo. Por isso que Gandhi disse: o maior inimigo da igreja é a própria igreja, é o próprio cristianismo dela. Queridos irmãos, precisamos de unidade e comunhão para continuar a nossa missão. Eu quero chamar você essa noite para perto de Jesus. Eu quero convidá-lo a restaurar a sua comunhão com Jesus. Eu quero convidá-lo a dar testemunho diário em unidade e em comunhão com Deus e com os seus irmãos. Eu quero convidá-lo à unidade e comunhão. Eu quero convidar você a ser sal da terra e luz do mundo. Eu
Eu quero convidar você a ter a palavra de Deus no seu coração, na sua boca e na sua vida. E eu quero convidar você para juntos, como igreja, como povo de Deus, fazermos a obra de Deus, cumprirmos a missão que Deus nos deu. Chegue para perto de Jesus. Essa noite, coloque seu coração, sua vida, a vida da sua família, nas mãos do Senhor Jesus. Se você está nos ouvindo e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero convidá-lo à unidade e comunhão com o Senhor. Como que eu faço isso, pastor? É simples. Basta você reconhecer agora, aí, no seu coração, que você é um pecador, que você é uma pecadora. Basta você arrepender-se desses pecados. Olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas tem uma boa notícia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você se arrepende dos seus pecados, você pode confessá-los agora ao Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que se você crer em seu coração e com sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, ou seja, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele é o único que fez um sacrifício por você na cruz do Calvário e que por conta desse sacrifício Deus vai perdoar os seus pecados, a Bíblia diz: você é salvo. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celestial, essa noite eu me coloco diante do Senhor, com todos os que comigo participam deste culto, pelo Facebook. Nos colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos coloque diante do Senhor. Que o Senhor traga unidade e comunhão aos nossos corações. Restaure, ó Pai, a nossa unidade e a nossa comunhão com o Senhor. Restaura em cada coração de cada membro da tua igreja. Faz uma obra, Pai. Traz-nos desviados de volta. Traz-nos enganados e afastados de volta para o Senhor. E faz uma obra na vida e no coração de cada um. Ajude-nos a acertar a comunhão que foi perdida. Reatar a comunhão e a unidade. Pedimos por aquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que agora pode colocar a sua vida diante de Deus e confessar os seus pecados, dizendo: Senhor, eu sou pecador e eu me arrependo. Confesso e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aquele que fez essa oração: ó Deus, tenha misericórdia, perdoe-lhe os pecados. Dá-lhe o Espírito Santo como selo e penhor da sua redenção. E ajude essa pessoa a entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp, neste período em que estamos sem poder estar juntos, mas por esse meio podemos orar juntos e aconselhar essas pessoas. Ajude que elas possam realmente sentir no coração, agora, e ter a convicção da salvação. Dá-nos uma noite de paz e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom estarmos aqui. Que bom louvarmos o Senhor. Que bom glorificarmos o seu nome. Antes de encerrarmos, eu queria abençoar você com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite.